Anos de silêncio terminaram com o som de uma pá a bater em metal. Os trabalhadores contratados para instalar um novo sistema de drenagem pararam o que estavam a fazer. Sob uma camada de argila vermelha e espessa na Geórgia, no quintal de uma casa particular comum, não havia pedra nem cano. Era um barril de aço de 200 litros, completamente enferrujado, mas que ainda mantinha a sua forma. Abriram-no no local. Lá dentro, misturados com terra e tecido em decomposição, estavam fragmentos enegrecidos de ossos humanos, entre eles uma pesada bota militar com os ossos de um pé ainda lá dentro e uma pequena placa de identificação de metal, manchada pelo tempo. Nela estava gravado um único nome: Maya Sharma. Este momento, registrado num relatório policial datado de 12 de agosto de 2015, foi o capítulo final de uma história que começou num lugar e tempo diferentes. Uma história que, durante 16 anos, tinha sido considerada um mistério insolúvel, um de muitos casos de pessoas que desapareceram sem deixar rasto na vastidão selvagem dos Estados Unidos da América. Tudo começou num dia frio de outubro de 1999, nas montanhas Apalaches, a centenas de quilômetros daquele lugar. Três estudantes da Universidade de Boston, Liam O'Connell, de 21 anos, Maya Sharma, de 20, e Samuel Jones, de 22, foram dados como desaparecidos após não regressarem de uma caminhada de 3 dias no Parque Nacional de Shenandoah, na Virgínia. Na Virgínia, a sua viagem foi planeada como uma curta escapadela na natureza durante as férias de outono. Liam O'Connell, estudante de História, foi considerado o iniciador e organizador da caminhada. Ele tinha alguma experiência em viagens curtas de caminhada em Massachusetts e, segundo amigos, passara vários meses a estudar mapas e rotas do trilho dos Apalaches. Maya Sharma, estudante de ciências ambientais, tinha um interesse ativo na flora e fauna da região e via a viagem como uma oportunidade para recolher material para um trabalho acadêmico. Samuel Jones, estudante de engenharia, era conhecido pela sua abordagem pragmática e resistência física. Ele era o responsável pelo equipamento técnico do grupo. Embora o grupo não fosse considerado de caminhantes profissionais, a sua preparação foi considerada adequada para a rota escolhida. Partiram de Boston de manhã cedo, na sexta-feira, 8 de outubro de 1999, no carro de Samuel Jones, um Ford Explorer verde escuro. A viagem de 10 horas até a Virgínia decorreu sem incidentes. O último contato confirmado com os estudantes foi na tarde de 8 de outubro. Por volta das 16h30, Maya Sharma fez um telefonema à sua mãe, Anjali Sharma, de um telefone público numa estação de serviço na cidade de Lurai, localizada perto da entrada do Parque Nacional. Durante a conversa breve, que não durou mais de 3 minutos, Maya informou que tinham chegado em segurança, que o tempo estava limpo e calmo e que se preparavam para entrar no parque. Ela especificou que o seu itinerário estava planeado para 3 dias e 2 noites e que a comunicação seguinte estava agendada para a noite de domingo, 10 de outubro, após o seu regresso do parque. Os registros da companhia telefônica confirmaram o facto e a hora da chamada. Às 17h15, o seu carro foi registrado na entrada do Parque Nacional de Shenandoah. O funcionário do parque, que trabalhava nesse turno, não conseguiu mais tarde recordar-se dos rostos dos estudantes. Ainda assim, um registro da entrada do carro, com uma matrícula registrada em nome de Samuel Jones, foi inserido no diário. O último contato confirmado foi por volta das 17h45, no parque de estacionamento, no início do trilho que levava ao antigo acampamento de Black Creek. O guarda florestal David Peterson estava a fazer a sua ronda noturna. Ele teve uma breve conversa com 3 jovens que se preparavam para iniciar a caminhada. Identificou-os como Liam O'Connell, Maya Sharma e Samuel Jones,
com base nas licenças do parque que apresentaram. Segundo o guarda, eles estavam bem dispostos e o seu equipamento, mochilas, uma tenda, sacos-cama, parecia novo e de boa qualidade. Peterson avisou-os sobre a previsão de uma queda de temperatura para 2 a 3 graus Celsius durante a noite e aconselhou-os a não se desviarem do trilho marcado. Ele notou que o sol já se estava a pôr e que deveriam apressar-se para montar o acampamento antes que ficasse completamente escuro. Essa foi a última vez que foram vistos com vida. Quando os estudantes não contactaram as suas famílias nem apareceram nas aulas na universidade, na segunda-feira, 11 de outubro, as suas famílias deram o alarme. O Ford Explorer foi encontrado no mesmo parque de estacionamento do acampamento de Black Creek. Estava trancado. No interior, havia itens pessoais não destinados a uma viagem de campismo, uma muda de roupa, livros escolares e a carteira de Leon O'Connell com uma pequena quantia em dinheiro e cartões bancários. Não havia sinais de luta ou de uma fuga apressada. Parecia que os três amigos tinham simplesmente deixado o carro e partido pelo trilho, planeando regressar em 2 dias. Começou uma das maiores operações de busca da história do Parque de Shenandoah. Mas ao longo das semanas, meses e anos seguintes, não produziu quaisquer resultados. O trilho, que se embrenhava nas montanhas Apalaches, foi o último local conhecido dos estudantes, o ponto a partir do qual o seu rastro desapareceu completa e permanentemente. A operação de busca começou na segunda-feira, 11 de outubro de 1999, às 8 horas da manhã. O grupo inicial era composto por 12 guardas florestais, incluindo David Peterson, que foi a última pessoa a ver os estudantes. A sua tarefa era vasculhar os primeiros 5 quilômetros do trilho marcado, conhecido como o Trilho dos Pinheiros Sussurrantes. O procedimento era o padrão para tais casos: procurar pistas óbvias como equipamento abandonado, restos de fogueiras ou quaisquer sinais de que o grupo tinha saído do trilho. O tempo nesse dia estava limpo, mas fresco, com temperaturas que não excediam os 10 graus Celsius. No final do dia, não foram encontrados quaisquer vestígios do grupo, exceto algumas pegadas borradas na lama perto de um riacho, que não puderam ser identificadas com certeza. Na manhã de terça-feira, 12 de outubro, a operação foi significativamente expandida. Foi montado um posto de comando no local, com a coordenação a ser assumida pelo gabinete do xerife do Condado de Augusta, apoiado pela Polícia do Estado da Virgínia. As famílias O'Connell, Sharma e Jones chegaram ao parque. Foram alojadas num motel próximo e foi-lhes designado um oficial de ligação para as manter regularmente informadas sobre o progresso das buscas. Nesse dia, juntaram-se à operação 3 equipas caninas, K9, especializadas em rastreio de odores, e um helicóptero Bell QSC para reconhecimento aéreo. A área de busca foi definida como um raio de 8 quilômetros a partir do parque de estacionamento onde o carro foi encontrado, cobrindo uma área de aproximadamente 200 quilômetros quadrados. O terreno nesta área do Parque Nacional de Shenandoah é extremamente complexo. Floresta densa e decídua, com vegetação rasteira espessa, encostas íngremes, afloramentos rochosos e ravinas profundas e cobertas de vegetação. Em outubro, o solo estava coberto por uma espessa camada de folhas caídas, que ocultava quase por completo o solo e tornava praticamente impossível detectar quaisquer vestígios. As equipas de busca foram divididas em grupos de 4 a 5 pessoas, a cada um dos quais foi atribuído um quadrado para vasculhar metodicamente. As equipas caninas começaram o seu trabalho a partir do veículo dos estudantes. 2 dos 3 cães detectaram o odor e seguiram confiantemente o trilho por cerca de 1,5 km floresta adentro. No entanto, na área do rochoso Black Creek, que o trilho atravessava, ambos os cães perderam o rasto. Não conseguiram recuperá-lo,
apesar de repetidas tentativas de abordagem por lados diferentes. O terceiro cão não conseguiu, desde o início, detectar um rastro consistente a partir do carro. Na noite de quarta-feira, 13 de outubro, mais de 100 pessoas estavam envolvidas na operação, incluindo voluntários de equipas locais de busca e salvamento. O helicóptero fez várias surtidas, mas a densa copa das árvores, mesmo apesar da queda parcial das folhas, impedia uma observação prática do solo. Não foram encontrados sinais de acampamento, fogo, sinais de sinalização ou fragmentos de roupa. Na quinta-feira, 14 de outubro, a situação piorou drasticamente. Uma frente fria vinda do noroeste trouxe consigo chuva fria e prolongada e fortes rajadas de vento. A temperatura do ar desceu para 4 graus Celsius e caiu abaixo de zero durante a noite. Os voos de helicóptero foram suspensos devido à baixa cobertura de nuvens e à fraca visibilidade. As operações de busca no terreno tornaram-se extremamente difíceis e perigosas. As encostas transformaram-se em deslizamentos de lama, e as rochas molhadas e as raízes das árvores representavam um alto risco de ferimentos para os socorristas. A chuva, que continuou por quase 2 dias, destruiu completamente quaisquer potenciais rastros de odor que pudessem ter permanecido. A esperança de encontrar os estudantes com vida estava praticamente perdida. Segundo estimativas de especialistas, sem abrigo adequado e equipamento especial, seria extremamente improvável sobreviver em tais condições por mais de um dia. A investigação não revelou que o grupo tivesse consigo equipamento para as 4 estações ou para condições meteorológicas extremas. A sua tenda e sacos-cama foram concebidos para condições de outono normais. Nos dias que se seguiram, apesar da melhoria do tempo no fim de semana, as buscas permaneceram infrutíferas. Centenas de voluntários juntaram-se à operação, vasculhando a área quadrado a quadrado. Todas as grutas conhecidas, edifícios abandonados e cabanas de caça dentro da área de busca foram revistados. Mergulhadores examinaram os fundos de vários pequenos lagos e poços profundos em riachos. Nada, a ausência total de qualquer evidência material, confundiu até os socorristas mais experientes. Nem um único item das suas mochilas, nem um único sapato, nem um único pedaço de tecido foi encontrado. Parecia que as 3 pessoas e todo o seu equipamento se tinham desvanecido no ar ao longo de um troço de 1,5 km de trilho. A 25 de outubro de 1999, após 14 dias de buscas infrutíferas, a fase ativa da operação foi oficialmente cancelada. O posto de comando foi desmantelado e as equipas da polícia e de resgate regressaram às suas localizações permanentes. O caso foi reclassificado de uma operação de busca e salvamento para uma investigação sobre o desaparecimento de pessoas. O estatuto oficial de Liam O'Connell, Maya Sharma e Samuel Jones foi alterado para desaparecidos em circunstâncias não esclarecidas. Pequenos grupos de guardas e voluntários continuaram a patrulhar a área nos meses seguintes, mas já não de forma sistemática. O inverno trouxe a neve, que cobriu as montanhas com um manto espesso, enterrando a última esperança fantasmagórica de uma descoberta casual. Para as famílias, os investigadores e o público, começou um longo período de incerteza. A história do desaparecimento dos estudantes no Parque de Shenandoah tornou-se uma lenda local, um mistério sombrio sem pistas. O caso foi arquivado, onde acumularia pó durante 16 longos anos. Com o cancelamento da busca ativa, o caso foi transferido para a jurisdição exclusiva da Divisão de Investigação Criminal da Polícia do Estado da Virgínia. O detetive Robert Miles, um especialista com 20 anos de experiência, conhecido pela sua abordagem metódica a casos sem pistas aparentes, foi designado como o investigador principal. A tarefa inicial de Miles foi verificar sistematicamente
todas as versões possíveis dos acontecimentos que iam além de um acidente. A teoria de que os estudantes se tinham perdido e morrido de hipotermia ou ferimentos era considerada altamente improvável. A escala da operação de busca e a completa falta de quaisquer vestígios tornavam tal suposição praticamente insustentável. Estatisticamente, em 99% dos casos, os turistas perdidos são encontrados, vivos, ou os seus restos mortais ou equipamento são descobertos dentro da área de busca no primeiro ano. Este caso não se enquadrava no modelo padrão. O detetive Miles concentrou-se em duas direções alternativas: desaparecimento voluntário e um ato criminoso cometido por terceiros. A teoria do desaparecimento voluntário exigia um exame aprofundado das vidas e da psicologia de cada uma das pessoas desaparecidas. Os investigadores realizaram dezenas de entrevistas em Boston, falando com amigos, colegas de quarto, professores e antigos parceiros de Leon O'Connell, Maya Sharma e Samuel Jones. Os seus diários pessoais, correspondência por e-mail e ficheiros de computador foram analisados. Os resultados deste trabalho não deram qualquer motivo para acreditar que algum deles tivesse planeado fugir e começar uma nova vida. Todos os três tinham registros acadêmicos estáveis, planos para o futuro e relações próximas com as suas famílias. Uma análise financeira não mostrou qualquer atividade suspeita. As suas contas bancárias permaneceram intocadas desde a sua partida de Boston. Não foram registrados levantamentos de grandes quantias em dinheiro antes da viagem. Os seus cartões de crédito não foram utilizados. Uma verificação dos registros dos centros de transporte, estações de autocarros, estações de comboio e aeroportos em todo o país não revelou correspondências com os seus nomes. No início de 2000, a teoria do desaparecimento voluntário foi oficialmente considerada insustentável. Restava apenas uma teoria viável: um crime violento. A investigação seguiu esta linha, mas foi dificultada pela total falta de pistas. Não havia cena de crime, nem testemunhas, nem motivo. Os detetives compilaram e verificaram uma lista de todos os indivíduos com antecedentes criminais por crimes violentos que viviam num raio de 80 quilômetros do Parque Nacional de Shenandoah. Eremitas conhecidos, caçadores furtivos e outros indivíduos que viviam vidas reclusas perto do parque foram entrevistados. Este trabalho não produziu resultados. Nenhum dos verificados tinha qualquer ligação com os estudantes desaparecidos e nenhum tinha um álibi que pudesse ser refutado. Ao mesmo tempo, foi feito um trabalho para comparar este caso com outros desaparecimentos não resolvidos ao longo de todo o trilho dos Apalaches. Os investigadores procuraram semelhanças no modo de operação e detalhes recorrentes, mas o caso dos estudantes de Boston permanecia único. A ausência de corpos ou de quaisquer pistas tornava-o diferente de outras instâncias em que as vítimas eram geralmente encontradas. Anos passaram. Em outubro de 2000, no primeiro aniversário do desaparecimento, as famílias dos estudantes realizaram uma conferência de imprensa, anunciando um aumento da recompensa por informações para $50 mil. Isto provocou um breve aumento do interesse público e uma enxurrada de novas chamadas. No entanto, nenhum dos relatos continha qualquer informação fiável. O caso arrefeceu gradualmente, desaparecendo das manchetes. O detetive Robert Miles reformou-se em 2006, entregando caixas de ficheiros do caso ao seu sucessor no Departamento de Casos Arquivados. Para o novo investigador, era um de dezenas de casos semelhantes, uma pasta com relatórios amarelados e sem perspectivas. Nos anos seguintes, a polícia recebeu várias pistas falsas. Em 2008, um recluso, numa prisão do Ohio, afirmou que o seu antigo companheiro de cela se tinha gabado de matar 3 estudantes na Virgínia. Uma investigação revelou que o recluso
tinha inventado a história na esperança de ver a sua pena reduzida. Em 2011, um turista encontrou uma mochila em decomposição numa floresta a 30 quilômetros da área de busca original. No entanto, os peritos determinaram que não pertencia a nenhuma das pessoas desaparecidas. Cada pista foi minuciosamente investigada e, de cada vez, não deu em nada, apenas reforçando o estatuto do caso como completamente sem esperança. Em 2015, a história do desaparecimento de Liam, Bia e Samuel já tinha praticamente desaparecido da memória pública. Permanecia apenas em alguns fóruns da internet dedicados a mistérios não resolvidos e nos corações das suas famílias, que nunca realizaram um funeral. 16 anos tinham passado sem uma única resposta, uma única pista, um único vislumbre de esperança. A investigação tinha chegado a um beco sem saída, tornando-se nada mais do que um documento arquivado. Parecia que o mistério permaneceria escondido para sempre, sob a copa da Floresta Nacional de Shenandoah. Ninguém poderia imaginar que a resposta estava a centenas de quilômetros a sul, sob uma camada de terra, no quintal de uma pacata casa suburbana, à espera de um golpe de sorte de uma pá. A 12 de agosto de 2015, na cidade de Macon, Geórgia, 2 trabalhadores estavam a instalar uma vala de drenagem no quintal de uma casa particular na Pipers Lane, número 7. Por volta das 11 horas da manhã, a pá de um dos trabalhadores atingiu um objeto de metal duro a cerca de 1,5 metros de profundidade. Supondo que se tratava de um velho tanque de combustível ou parte de uma fossa cética, continuaram a cavar até descobrirem o topo de um barril de aço padrão de 200 litros. A polícia do condado de Bibb foi chamada ao perímetro do local. A patrulha, que chegou, notou a corrosão severa do barril e decidiu abri-lo no local devido à impossibilidade de um transporte seguro. Depois de a tampa ter sido cortada com uma ferramenta hidráulica, o conteúdo do barril foi parcialmente removido. No interior havia uma mistura de terra compactada, resíduos de cal, tecido em decomposição e numerosos fragmentos de ossos humanos. O trabalho foi imediatamente interrompido, a área foi isolada como uma cena de crime, e uma equipa de peritos forenses foi chamada ao local. A exumação completa do conteúdo do barril demorou mais de um dia. Os peritos determinaram que os restos mortais pertenciam a pelo menos 3 pessoas diferentes. Os ossos estavam muito fragmentados e misturados, indicando que os corpos provavelmente tinham sido desmembrados antes de serem colocados no barril. Vários artefactos-chave foram encontrados entre os restos mortais. A sola de uma bota de caminhada, da marca Vasque, fragmentos de uma mochila de nylon e uma pequena placa de metal presa aos restos de um fecho de correr. Na placa estava claramente gravado o nome Maya Sharma. Este nome tornou-se a chave que desvendou um caso com 16 anos. Uma verificação na base de dados nacional de pessoas desaparecidas ligou imediatamente a descoberta ao caso. A informação foi encaminhada para a Unidade de Casos Arquivados da Polícia do Estado da Virgínia. Materiais de arquivo, incluindo registros dentários e amostras de ADN fornecidas pelas famílias em 1999, foram enviados para um laboratório na Geórgia. Nas semanas seguintes, o exame forense confirmou as identidades dos 3. Fragmentos de crânio, com dentes preservados, identificaram Liam O'Connell e Samuel Jones. A análise de ADN mitocondrial confirmou que o terceiro conjunto de restos mortais pertencia a Maya Sharma. O mistério do seu paradeiro tinha sido resolvido. Agora, começava a investigação de homicídio. Toda a atenção se concentrou no proprietário da casa onde os restos mortais tinham sido encontrados. Tratava-se de Arthur Jenkins, de 68 anos, um veterano da Guerra do Vietnã que vivia na casa desde 2001.
Jenkins levava um estilo de vida extremamente recluso, praticamente não tinha contato com os vizinhos e não tinha antecedentes criminais no estado da Geórgia. No entanto, uma verificação do seu passado revelou uma prova crucial. De 1995 a 2001, Arthur Jenkins foi proprietário de um pequeno terreno com uma casa em ruínas no condado de Augusta, Virgínia. Esta propriedade fazia fronteira com o Parque Nacional de Shenandoah e era atravessada por um trilho não oficial, que se ligava à rede de trilhos principal, incluindo o Trilho dos Pinheiros Sussurrantes. Jenkins vendeu a propriedade e mudou-se para a Geórgia menos de 2 anos após o desaparecimento dos estudantes. Uma investigação mais aprofundada do seu historial militar e médico revelou que ele tinha sido condecorado com várias medalhas por bravura, mas tinha sido dispensado do exército em 1973 com um diagnóstico de transtorno de estresse pós-traumático, TEPT, grave. Nos anos seguintes, foi repetidamente tratado em hospitais de veteranos, queixando-se de paranoia, alucinações e surtos de agressividade. Estava convencido de que estava a ser constantemente vigiado. A 28 de setembro de 2015, Arthur Jenkins foi detido e levado para interrogatório. Durante as primeiras horas, negou qualquer envolvimento. No entanto, quando lhe foram mostradas fotografias das provas encontradas, incluindo a placa de identificação com o nome de Maya Sharma, a sua postura mudou. A sua história era caótica e incoerente. Ele disse que, em outubro de 1999, vivia sozinho na sua casa na Virgínia. Uma noite, viu 3 pessoas de camuflado que vigiavam a sua casa a partir da floresta. Na sua mente, distorcida pelo TEPT, não eram estudantes, mas sim batedores inimigos. Ele montou uma emboscada no trilho que acreditava que eles estavam a usar. Quando o grupo passou, ele abriu fogo sobre eles com uma espingarda semiautomática. Matou os 3, pensando que tinha neutralizado a ameaça. Depois, durante a noite seguinte, moveu os corpos para a sua cave, desmembrou-os e colocou-os num barril de aço que guardava para recolher água da chuva. O barril permaneceu na sua cave durante cerca de 1 ano. Em 2001, depois de vender a sua casa, transportou o barril com os restos mortais na sua carrinha para a Geórgia, onde o enterrou no quintal da sua nova casa. O julgamento de Arthur Jenkins começou em 2016. A sua defesa insistiu que ele estava em estado de insanidade na altura do crime, devido a um episódio agudo de transtorno de estresse pós-traumático. A acusação, por outro lado, argumentou que as ações subsequentes de Jenkins, ocultar os corpos, transportá-los e enterrá-los, demonstravam que ele tinha consciência da natureza criminosa dos seus atos. O júri declarou Arthur Jenkins culpado em 3 acusações de homicídio qualificado. A sua sentença, 3 prisões perpétuas, sem qualquer possibilidade de liberdade condicional. Chegava assim ao fim um caso que permaneceu sem solução durante 16 anos. Um encontro fatídico entre 3 estudantes e um veterano, cuja mente ainda vagava pelos campos de batalha de uma guerra há muito terminada, culminou numa tragédia sem sentido. O mistério do seu desaparecimento não se devia a forças sobrenaturais ou a uma conspiração complexa, mas sim aos ecos de uma antiga dor que ressoaram pelas florestas dos Apalaches numa tarde de outono.